a 9ª webconferência do programa Braille BRICS Brasil 2021. Eu sou a Daniela Jordão, coordenadora de tutores do programa. Sou uma pessoa de pele clara, cabelos um pouco abaixo dos ombros, louro escuro. Hoje estou usando uma blusa azul marinho. Hoje nós temos aqui a presença da pesquisadora, a professora Daniele Aparecida do Nascimento dos Santos. Seja bem-vinda, Dani. Vou fazer uma breve apresentação da Daniele. A Daniele é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, todos pela Unesp de Presidente Prudente. É especialista em Libras e em Psicopedagogia Institucional. Ela é docente da Universidade do Oeste Paulista, também Presidente Prudente, onde ela é coordenadora dos cursos de licenciatura em Pedagogia presencial e à distância e docente permanente do programa de pós-graduação em Educação, nos programas de mestrado e doutorado, e também é vice-coordenadora deste mesmo programa. E também coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica da CAPES. Ela tem experiência em educação inclusiva, especial e em educação à distância, atuando principalmente com políticas de educação especial, atendimento educacional especializado e abordagem construcionista contextualizada e significativa, que nós já vimos aqui com a professora Elisa. E também tem experiência com trabalho com projetos e Libras. Seja bem-vinda, Daniele. Olá, pessoal, bom dia. Eu gostaria de iniciar a minha fala, dizendo que é uma honra participar desse programa de formação, Lego Braille BRICS, a convite da professora Elisa, da professora Daniela, e eu gostaria, assim, muito de contribuir com vocês, nesse encontro de hoje, nesse processo de reflexão quanto ao papel do educador, o papel do professor no processo de educação inclusiva, no contexto da educação inclusiva. Eu sou uma mulher de pele morena, quase negra, tenho os cabelos ondulados na altura dos ombros e estou com uma blusa azul no centro da tela, falando com todos, tá? Eu vou projetar os slides que estão todos com o fundo da universidade que eu trabalho, a Universidade do Oeste Paulista, ou Noeste. É um fundo verde, as letras estão geralmente na cor branca ou na cor verde, e aí eu vou então descrevendo algumas coisas que eu achar importante, mas a ideia é fazer mesmo uma reflexão sobre cada questão trazida naquilo que eu estou projetando. Então, para iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo, os nossos desafios aí desse encontro de hoje, eu acho que é bastante importante nós situarmos, como é que a gente pode entender a história da educação inclusiva a partir dos diferentes contextos sociais vivenciados ao longo da história humana, Então, nós temos diferentes momentos históricos, então tudo que está relacionado à educação sempre está relacionado ao contexto social, psicológico e histórico, então isso eu nem preciso falar para vocês, mas a questão da inclusão, ela reflete diretamente na nossa concepção sobre as diferenças humanas, Então, é um processo de reflexão que tem que estar baseado prioritariamente nessa concepção, nessa construção histórica humana sobre as diferenças. Então, eu não poderia começar falando para vocês sobre o papel do educador sem trazer primeiro essa dimensão reflexiva, Então, a gente tem que imaginar que nas sociedades primitivas, então pensar no homem mesmo na sua gênese, o atendimento às necessidades básicas de sobrevivência era a coisa mais importante. Então, toda a vida humana era voltada para a caça, para a pesca, para a busca de um abrigo, para a proteção em meio àquele mundo que se vivia. Portanto, qualquer pessoa que tivesse uma deficiência natural, logo acabava sendo um empecilho, era considerado então um peso, uma dificuldade para aquele grupo.
Então a gente tem que pensar que o homem primitivo vivia em bandos, esses bandos se fechavam, iam para os diferentes lugares, então eram nômades porque buscavam em cada espaço, né, a sua alimentação, a sua sobrevivência. Então quando tinha alguém que tinha uma deficiência natural, essa pessoa era considerada como um peso. E o procedimento era então fazer o descarte, né? É um peso, é uma coisa que dá trabalho, a gente não vai ficar com isso no nosso grupo. Inclusive tem vários filmes que retratam, né, essa perspectiva assim, de descarte de uma pessoa que não tinha, né, uma função social. Então, pensando, tem um filme dos lobos, né, que ele se protege, que mostra os lobos evoluindo e vivendo depois com os homens, né, e que retrata exatamente isso. Então tinha uma pessoa que machucou a perna, e aí eles foram embora e deixaram aquela pessoa lá, porque não tinha como carregar, né? Então, percebam que isso já vem no nosso imaginário, tá? No imaginário do que é ser humano desde a sociedade primitiva. Eu gosto sempre de trazer, né, um exemplo, não sei se vocês viram, né, são da geração que assistiram A Família Dinossauro, uma série que passava na TV. Então tinha lá o dia do arremesso, que a vovó já tinha passado da idade, eles tinham que arremessar ela no poço de piche. Então todo o dilema que eles vivenciaram, né, lógico, de uma maneira cômica, mostrando isso, que então já ela era velha, não tinha mais, era um peso, e tinha que então fazer o ritual de arremesso, jogar ela para fora, porque não precisava mais dela, né? Então fazendo uma alusão mesmo a essa coisa que vai sendo trazida ao longo da história, da gente entender alguém com uma deficiência como alguém sendo um peso, tá? A sociedade grega, ela vai se estruturar, né? Continua estruturando-se a partir dessa coisa do atendimento às necessidades básicas, só que quem fazia isso eram os escravos, né? E aí nós vamos ter dois modelos gregos, né? O modelo espartano e o ateniense. No modelo espartano, a cultura ao corpo, né? Então a valorização da ginástica, da dança, da estética, a busca por um corpo perfeito, né? E o modelo ateniense na polis, né, na vivência em sociedade, na aplicação da política como uma função de diálogo entre as pessoas, né? Então, a valorização da intelectualidade das pessoas que tinham a capacidade de pensar. Então, ou você era um homem livre, que estava num alto escalão, ou que vivia próximo ao alto escalão, ou você era escravo. Então, logo, as pessoas que nasciam com uma deficiência também eram eliminadas. E aí o contexto, né, o conceito de eugenia, que vai ser vivenciado depois, né, dos anos 1940, com o Holocausto, né, que todos vocês conhecem, tem um sentido, vem se fundamentando nessa perspectiva, né? Então a eugenia era radical, era isso, era a prática do descarte, né, de descartar mesmo aquela pessoa que tinha uma deficiência. Até eu coloco aqui no slide para vocês uma figura, uma imagem do Fármacos, né, em que eles estão, né, dois homens estão enfiando uma estaca no peito de uma pessoa com deficiência, que era uma pessoa considerada fora dos padrões de beleza da época, isso no século IV. Então é para a gente entender, né, quanto que isso vai ser fomentado. Tudo isso é para a gente fazer uma reflexão do nosso contexto atual, tá? A sociedade cristã, mais à frente, vai trazer, então, né, vai fazer uma reflexão, aí eu não estou falando, né, dos anos 1500, estou falando um pouquinho depois, quando o moralismo católico, principalmente, vai, primeiro, pensar na deficiência como sinônimo de pecado, a Idade Média vai fazer a Inquisição, então as pessoas vão ser queimadas, e depois disso, então, né, a existência de pessoas cegas, surdas, paralíticas, leprosas, ela vai ser explicada do ponto de vista cristão como um instrumento de Deus para alertar os homens sobre a necessidade de praticar a caridade. E daí que vem todo esse mecanismo de dó, de doação, de ter pena, de sempre estar vinculado a uma perspectiva vinculada a uma pessoa com deficiência,
de pena, de protecionismo, porque eu tenho que praticar a caridade, já que ela existe, ela está aqui para me mostrar alguma coisa nesse sentido, né? E aí tem uma pintura muito bonita que eu estou projetando, né? Que são os cegos da Idade Média, eles estão, né, com as mãos no ombro do outro, andando, então se localizando num espaço, para mostrar para a gente assim, que essas pessoas eram consideradas pessoas que vinham para nos mostrar alguma coisa, né, para nos dar uma missão de sermos caridosos, das pessoas ditas normais, tá? Que não tinham deficiência. Mais à frente, já no século XIX, século XX, a gente tem, então, o advento da sociedade liberalista, né? Então, o rompimento da lógica da vivência feudal, os movimentos das fábricas, e isso, então, vai trazer, né, então, todo o surgimento mesmo da ciência da administração, explicando como que funciona essa lógica de fábrica, né? E aí tem toda também uma história sobre isso, vinculada como a escola vai funcionar, mas eu nem vou entrar nesses detalhes, né? E o mais importante, então, da prevalecência de uma sociedade liberal, em que as pessoas vão buscar o seu lucro através do seu trabalho, é que tudo está voltado, então, para o mercado, inclusive há uma crítica quanto à proposta utilitarista da escola, né, de formar as pessoas para o mundo do trabalho, como se só o trabalho, o mercado de trabalho fosse importante, né? A lógica de acumulação, o desenvolvimento acelerado da ciência e da tecnologia, que a gente, inclusive, tem acompanhado no nosso contexto atual, né? A tecnologia, assim, acelerando a passos muito largos em relação, né, a como o ser humano está conseguindo conceber isso. O John Locke, na perspectiva da educação, vai então, né, criar a teoria empirista de aprendizagem, considerada a base, vamos pensar assim, da educação tradicional, da escola tradicional. Então, a lógica do acúmulo do conhecimento construído historicamente pela humanidade e a memorização disso no contexto da escola. E é lógico, a gente tem que pensar também que lá no início, então lá no século XIX e XX, a escola ainda não era para todos. E naquele contexto também as pessoas com deficiência eram consideradas indignas de aprender alguma coisa, incapazes, né? Então não tinha escola para pessoas com deficiência. As experiências vão ser isoladas, como, por exemplo, o Instituto dos Surdos Mudos, né, chamado Instituto Francês de Surdos Mudos do Charles Lepé, na França. Depois, né, no Brasil, a gente sabe que vão se configurar aí pelas mãos do Dom Pedro II, os institutos, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, e o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, ele paga para o Rouet, que era um especialista lá da França, vir para, por exemplo, ensinar a língua de sinais. O Braille também vai surgir nesse momento aqui no Brasil, vinculado ao Instituto, né, ao IBC. Então, toda essa perspectiva vai ser feita já muito recentemente, historicamente. E sempre, aí eu já vou falar daqui a pouco sobre isso, baseado na especificidade, tá? Então a gente vai falar sobre essa questão. Bom, o conceito de deficiência nasce nesse momento, naquele momento, então, como um contraponto ao conceito de eficiência. Então, deficiência é o contrário de eficiência, que é um conceito originalmente da área da administração. Então, o que é uma pessoa eficiente? Vou pensar na Daniela, por exemplo. Então, a Daniela, ela faz, né, ela cumpre as tarefas, ela não atrasa, ela é rápida, ela é organizada. Então, ela é eficiente. Toda tarefa que eu der para ela vai se realizar com rapidez e com qualidade. Toda pessoa que não é capaz de fazer isso, né, que não é eficiente, é deficiente. Então, até o termo, né, deficiência, carrega historicamente essa coisa de ser algo útil, algo que não consegue ser eficiente como uma pessoa, vamos dizer, usar sempre entre aspas, ditas normal, tá?
No contexto ocidental, nós temos ainda a prevalecência do paradigma etnocêntrico. Então, é um modelo de homem perfeito que vem de toda essa bagagem histórico-cultural, né, de concepção de sociedades humanas mesmo, que é um homem chamado, a gente chama de Ben-Shu, né? O homem branco, organizado socialmente pelo Estado, masculino, cristão, heterossexual e cosmopolita. Logo, todo aquele que não está dentro desse padrão, né, ele é considerado inferior. Então, vamos ver, por exemplo, as mulheres, né, as pessoas negras. Toda uma luta, eu sempre falo, eu estou sempre dentro das minorias, né? Então, eu não sou branca, eu não sou homem, enfim, né? E aí, essa luta, até eu me lembro de uma experiência quando eu era criança, do êxodo rural, né? Então, das crianças que não eram da cidade, que vieram da escola do sítio para a cidade estudar com a gente, e eram tratadas de forma diferente daquelas que eram da cidade. Então, até essa coisa de ser cosmopolita, de ser urbano, até isso, né, no paradigma etnocêntrico, foge aos padrões. Então, o outro que não é o Ben-Shu, tá? É pensado devido à sua cognição, à sua cultura, ao seu status quo, porém sempre nessa perspectiva de inferioridade, não, nunca pensado como alguém que pode ser um modelo, que pode ser um padrão. Então, aí que vem já toda essa discussão sobre diferença. Então, a diferença vai ser pensada sempre a partir de um modelo. Se existe um modelo a ser seguido, logo, tudo que não faz parte do modelo é inferior. Então, para ele, eu vou ter que pensar outras coisas, outras formas, outras alternativas. Então, eu vou sempre trabalhar numa perspectiva de adaptação, né? Isso faz, então, com que a gente vivencie os paradigmas de tolerância, né? Então, a ideia de que eu reconheço a diferença como legítima, porém sempre nessa visão de inferioridade, ou mesmo na ideia de generosidade, né? Então, eu tenho um sentimento de culpa, porque existe um outro que não teve os mesmos privilégios que eu, enfim, eu reconheço isso, e aí cria-se um programa político de cuidado, de zelo, de pena, de proteção, que vem influenciado, tá, por toda essa perspectiva cristã que eu falei para vocês. Então, a diferença vai ser, nesse sentido, assumida como uma construção ocidental. A gente vai entender que isso funciona, né? Bom, onde que nasce a segregação, o processo segregacionista, preocupação com a especificidade, né? Por meio das diferentes experiências que vão ser criadas para entender as especificidades, ou mesmo para tolerar. Então, vamos pegar a tolerância como perspectiva. E aí, como eu falei para vocês, o próprio Charles Lepé observa, né, que as pessoas que não falam, né, que têm a ausência da audição, então não falam, têm uma forma de comunicação, e aí ele vai criar os sinais metódicos em contraponto ao método alemão, que era o método de oralização, ou seja, tinha que obrigar a pessoa surda a falar. A experiência, né, todos vocês sabem, dos estudos de Itard na França, a experiência de integração, né, do menino lobo, lá, o selvagem de Aveyron, que é mostrar que era possível fazer alguma coisa, né, de socialização mesmo de uma pessoa que tinha vivido, né, alheia à sociedade humana, né, a seres humanos. E a experiência da Helen Keller, né, que vocês conhecem, tenho certeza, que virou um filme, inclusive, muito bacana, que é a experiência da Amy Sullivan, né, com a surdo-cega, então que ela cria lá uma metodologia nos Estados Unidos para ensinar a Amy Sullivan a se comunicar. Então ela é contratada pela família e faz toda aquela experiência. A menina tem toda uma dificuldade de comunicação e ela cria uma forma de comunicação com a Amy. Essas experiências mais famosas, digamos assim, né, nos mostram que era preciso descobrir como é que funcionava. Então, a especificidade, ela tinha que ser tratada.
Só que isso, de alguma maneira, vai trazer um certo conforto, né? Então, já que eu estou lidando com a especificidade, ele está lá na instituição, está aprendendo, está tudo certo, a gente não precisa ficar, né, criando mecanismos de inclusão. Então, vamos continuar vivendo nessa perspectiva, né? Além do que a medicina, né, vai se ocupar de buscar também, né, o paradigma de normalização. Então, os processos terapêuticos de recuperação, digamos assim, né, ou para vencer a deficiência. E a gente também tem também diferentes experiências nesse sentido. Bom, tudo isso reverbera, né, então tem reflexo nos nossos processos de categorização dos, e aí aspas, diferentes, né? Os nossos mecanismos de categorização em função dessas diferenças que são inferiores ao modelo etnocêntrico, vamos sempre pensar assim, está vinculado, então, a mecanismos históricos, sociais, afetivos, comportamentais, cognitivos, que vão fazer com que a gente crie o chamado estigma, né? Que é olhar para o outro a partir do seu atributo e não do que ele de fato é. Então, pensar, por exemplo, eu tenho um amigo, né, que é cego, que é professor da Associação de Cegos, o professor Luiz, aqui em Presidente Prudente. Então, as pessoas vão falar assim, quem que é o Luiz? Qual é o professor Luiz? O cego. Né? E aí isso não é só para a questão da deficiência, tá? Isso tem a ver com, de fato, com esses mecanismos de categorização. Então, a Joana, quem é a Joana? Já aquela gordinha. Ou, é aquele. Então, a gente vai se referindo às pessoas não sobre quem elas são, mas sobre os atributos que elas têm e que são, né? São esses os atributos que fazem com que elas sejam diferentes do paradigma etnocêntrico, né? Isso fica enraizado, isso fica, né, é algo que não tem, que às vezes eu tenho a impressão que a gente não consegue se libertar disso. Então a gente fica o tempo inteiro vinculado a essa coisa da especificidade e do atributo do outro, né? No Brasil, ainda é importante salientar, as instituições especializadas, né, vão se fortalecer principalmente entre as décadas de 1960 a 1970, então é aí que vão surgir várias instituições especializadas, a APAE, que vocês conhecem, a AACD, já existia o IBC e o INES e outras, Pestalozzi, enfim, né, o governo militar é que vai fomentar, né, que vai financiar as instituições, vai usar o dinheiro, né, do Tesouro Nacional para financiar as instituições, com essa perspectiva, então, de trabalhar com a especificidade, investir na especificidade, tá? E isso vai, então, ser vivenciado até, né, a redemocratização do país, Constituição Federal de 1988. Bom, naquele momento, então, da redemocratização, então vem de um outro movimento, né, ou vem outros movimentos, inclusive, que vão ser incorporados ao contexto brasileiro, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, e outras reuniões internacionais para subsidiar a declaração, tá? O Brasil, então, vai se comprometer com o chamado paradigma da inclusão, de 1988 para frente. Então, acompanhando, né, Salamanca, Jomtien, na Tailândia e mais recentemente em Cheon, né, que é onde foi feito o Tratado da Agenda 2030. Tudo isso, então, né, tem a ver com um processo de ruptura de toda essa perspectiva, primeiro, de descarte da pessoa com deficiência e depois do tratamento da sua especificidade. Quando a gente vem para o paradigma da inclusão, o que se sobressai é o processo de ruptura. Por que ruptura? Por que eu digo para vocês que não dá para a gente tentar ficar, como é que eu posso dizer, manejando essa questão da especificidade e deixando sempre isso sobressair? Porque quando eu digo que uma escola é para todos, é para todos. Então não é todos, vírgula, o João que tem baixa visão.
né? Aquela prática serve para todos, não para todos, vírgula, a Maria que tem síndrome de Down, né? Então implica em uma série de mudanças de um paradigma de incompreensão humana gerado a partir de todo esse histórico que eu trouxe para vocês. E aí eu vou rapidamente compartilhar com vocês um vídeo que eu acho muito bacana, que se chama As Cores das Flores. Ele está em espanhol, né? Mas eu acredito que depois eu posso explicar, acho que fica mais fácil depois explicar, tá? Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, intentó partió la vela, no cortes más no vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... Repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar. Al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no les arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito más. Bien, ¿quién quiere salir ahora de las suyas? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color patita del campo. Bem, então é uma experiência que eu não sei se vocês já conheciam, né, de uma fundação espanhola, a 11, né, ela se chama La Once,
e é um grupo, né, que se mobiliza para o processo de inclusão de crianças cegas ou com baixa visão. Então, o vídeo ele vai retratar, né, a experiência escolar de um menino que tem deficiência visual, o Diego, e a professora ela passa uma tarefa para a turma. Vocês vão ter que escrever uma redação sobre as cores das flores. Então, ela passa a mesma... Então, tem algumas marcações importantes nesse vídeo que eu quero discutir com vocês, né? Então, ela passa a mesma tarefa para todos. O Diego possui acessibilidade. Então, naquele contexto do vídeo, quando o vídeo foi produzido, ele está usando lá a máquina Braille, ele tem a professora especializada que fala para ele, olha, Diego, você vai ter que fazer a tarefa, então vamos lá. E aí ele vai procurar na internet, né? E aí ele procura lá, cores das flores. Daí vem lá, as cores são não sei o quê, dos fotorreceptores. E aí ele não se sente suficiente com isso, né? E aí, não sei se vocês percebem que vem um amiguinho que não tem deficiência visual e lê para ele o que copiou da internet. Então, é só para a gente pensar também nessa coisa da acreditação que a gente dá em função das diferenças e das deficiências. E aí ele tá com a mãe dele lendo uma história e tem um insight. Então, ele vai relacionar as cores das flores com a natureza. E aí o Diego vai escrever uma redação que faz essa relação. Eu acho isso extremamente importante, né, para esse processo reflexivo nosso quanto ao que é inclusão, né? Então, a vivência da educação inclusiva, de uma sala de aula inclusiva, tem muito a ver com essa experiência do Diego, né? Então, é uma criança que está ali junto com todas as outras, que possui uma deficiência, que não se descarta, que não se desconsidera a sua especificidade. Então, a sua especificidade ela é entendida, ela é tratada, porém, o que ela faz, o que ela aprende e a crença na sua capacidade é a mesma que se dá às outras crianças. Essa é a ruptura, né? Então, o paradigma da inclusão nos leva a pensar sobre isso, né? Como é que nós vamos, então, fomentar, né, a perspectiva da diferença humana, superando o ideário de uma igualdade universal, de um sujeito descarnado, como a professora Mantoan fala, né? De um sujeito universal que aprende, então a gente pensa que todo mundo aprende do mesmo jeito. Então, é a gente refletir sobre... Primeiro, né, que condições sociais e materiais produzem as diferenças, fomentam o paradigma etnocêntrico, estabelecem marcações simbólicas que vão nos dizer que alguns atributos humanos são melhores e, portanto, outros têm que ser depreciados. E a Cláudia Werneck vai nos dizer, então, que nós temos que ser convidados, nessa perspectiva, à adoção de uma nova ética, né? Então, primeiro, parar de cometer o equívoco de hierarquizar condições humanas, de definir o que uma pessoa pode ou não pode fazer. Então, eu estou dentro de uma universidade e já ouvi colegas dizendo assim, mas esse menino autista, para que ele quer fazer o curso de tal coisa, se não seria mais fácil ele fazer um curso porque ele não vai conseguir. Então é essa, né, vamos usar a palavra mania, que eu não estou conseguindo achar outra nesse momento, mas essa nossa mania, essa nossa persistência, né, de dizer para as pessoas o que elas podem ou não fazer, porque há condições hierárquicas, então tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Inclusão não é isso, né? E não é ficar pautando as nossas práticas, as nossas posições, os nossos ideais em um sujeito universal, porque não existe um sujeito universal. Então, nesse sentido, é o momento da gente superar, de fato, o processo de integração, né? Então, a integração veio no Brasil a partir do final da década de 70 até a década de 90, né? Com a ideia de que, então, tudo bem, ele pode frequentar a escola comum, regular, desde que ele crie condições. Então, a gente não é mais essa a nossa discussão. É o processo de vivência, né, dessas pessoas, dos alunos com deficiência ou com dificuldade de adaptação ou de aprendizagem,
evoluindo o mais normal, entre aspas, possível. O mais próximo possível, isso fala da Mantoan, tá? Do regime previsto de uma criança dita, entre aspas, normal. O Brasil, especificamente, comprometeu-se nessa direção, comprometeu-se com essa agenda, né? Desde 1988 e mais recentemente, então vamos pensar recentemente, mas já faz tempo, né? Com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, lá na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, orienta-se, né, as redes públicas de educação, as unidades escolares a organizarem-se para receber, conceber, acolher as diferenças e, mais do que isso, dar condições, como eu disse, para que as crianças com deficiência ou dificuldade de adaptação evoluam mais próximo possível daquilo que a gente insiste em considerar como normal, tá? E aí, nesse sentido, então, que a acessibilidade deve ser oferecida, que deve existir o AE, mas que as práticas inclusivas devem subsidiar, né, o desenvolvimento de todas as crianças na sala de aula. Tudo isso quer dizer para a gente, que o conceito de educação inclusiva é sempre um processo. Eu gosto sempre de falar isso também nas minhas discussões, reflexões com professores, com grupos sobre inclusão. Vejam, nós nunca vamos estar preparados totalmente para acolher, para vivenciar, para entender todas as diferenças, porque as diferenças, elas são cíclicas. Então, aquilo que era considerado um problema nos anos 1900, nos anos 1800, já se superou e hoje nós estamos vivendo outras questões e outras questões e outras questões, né? Chegou um ponto que a deficiência mesmo, o conceito de deficiência em si, às vezes nem é tão difícil para o professor manejar do que, por exemplo, uma dificuldade específica de aprendizagem, né? Que não tem, que tá vinculada a uma questão neurológica, quer dizer, é outra coisa. Ou outras questões, como questões comportamentais, como questões de gênero, como questões de imigração, que vão trazer, né, cada vez que elas forem aparecer dentro da escola, como um novo desafio, como uma nova oportunidade. Por isso não faz sentido nenhum, né, parar tudo. Então vamos parar tudo, vamos fazer um curso de formação, depois a gente volta. Não, isso tem que acontecer ao longo, porque isso é processo. Exatamente essa a característica do processo. Em algum momento, discutindo com os professores, junto com a professora Elisa, uma professora falou assim: então, em relação aos autistas, não é melhor primeiro eles passarem por uma adaptação para depois vir para a escola? Gente, se a gente for fazendo isso, nós vamos a vida inteira manejar práticas segregacionistas, porque o autismo é um espectro. Então, de novo, eu não posso... O conceito autista, né, o atributo autista, não dá conta do que a criança é, do que o estudante é. Assim como, tenho certeza que as experiências que vocês estão vivenciando revelam que o atributo deficiente visual, a pessoa com deficiência visual ou cego, não dá conta daquela criança, daquela pessoa. Porque ela é muito mais que isso. Vamos pensar no exemplo do Diego. O Diego mostrou que ele fez coisa muito melhor do que uma criança que não tem cegueira e nem baixa visão, né? Então, a gente tem que vivenciar isso. Outra coisa que a professora Bernadette Gatti nos alerta é que não é os cursos de formação, por melhores que sejam, de 4 anos, 5 anos, eles nunca vão dar conta de nos instrumentalizar, porque a gente tem todas as nossas vivências, experiências de como é ensinar e de como é aprender, desde quando a gente foi para a escola, desde quando a gente começou a aprender as coisas dentro de casa. Então, às vezes, as nossas práticas têm muito mais, né, influência de uma vivência que a gente teve com o professor lá na educação infantil, na educação básica, de uma memória que a gente tem daquilo, do que do curso de pedagogia que eu fiz, né? Então, não é isso que é definidor, mas então, como a gente vai estruturar, né, processos que permitam identificar e remover barreiras de aprendizagem, né?
E isso só é possível com a presença, participação e sucesso de todos os alunos. Então, eu só vou saber como é que funciona uma prática com a Cristina, né? Menina com baixa visão, numa classe de alfabetização, se ela estiver lá na classe, junto com todo mundo, e eu estiver vivendo o processo de alfabetização dela, né? E vai incidir, é claro, tudo isso, esse conceito, essa estrutura, né? Em particular sobre todos os estudantes que estão sob o risco de serem marginalizados, excluídos ou viverem processos de insucesso. Então, como coordenadora de pedagogia hoje, eu tenho observado, e é empírico, ainda não fiz nada científico sobre isso, não tenho dado científico. Mas os estagiários, os estudantes de pedagogia estão sendo contratados pelas redes como estagiários para serem cuidadores de crianças com deficiência, mas nessa perspectiva de tirar da sala, de ficar com ele no canto fazendo outra coisa. Então, sabe, assim, nós estamos no ano 2021 vivendo coisas às vezes piores do que era a segregação, porque se a gente for pensar, era melhor essa criança estar na instituição. Então, é muito triste, né, a gente chegar à conclusão que nós ainda avançamos muito pouco, né? E esse avanço que parece que é infinitamente proporcional à onda que vai para trás, não parece que passa para trás para depois a gente ir para frente, tem a ver, né, com todo esse sistema que está em volta da criança. Então, Bronfenbrenner, né, criou em 1979, chamado os sistemas ecológicos que fazem parte da educação inclusiva. Então, no centro desse sistema está a criança. Em volta dela, nós vamos ter o microsistema, o meso, o exosistema e o macrosistema. O macrosistema, que é o que está por fora de tudo, então é um círculo, né, com cada uma dessas coisas dentro um do outro, ele diz respeito, né, às atitudes, aos valores que a gente tem, que é toda essa visão histórica que eu passei para vocês. Então, muitas vezes, ao pensar sobre uma pessoa com deficiência, a gente vai trazer enraizada essa concepção de incapacidade, inferioridade, porque isso é histórico, isso está na nossa gênese, vamos pensar assim, está meio que no nosso sistema genético, tá? O exosistema, então, é como a família estendida, vamos dizer assim, os amigos da família vão ver, né, essa criança, essa pessoa, a própria mídia, como vai ser concebido tudo que está em volta, né, dessa pessoa que tem uma deficiência. E aí, o mesosistema são as influências, são os contextos de influência entre o micro e o exo, né? Então, a própria família, os colegas, os amigos, a igreja, a escola, enfim, os contextos sociais em que essa criança está, que vão sempre trazer no seu bojo toda essa concepção que está, então, do ponto de vista macro. O que isso quer dizer? Que a gente não consegue mudar isso, né? Que é uma força tão grande que nunca vai mudar a escola? Pelo contrário, isso quer dizer que isso vai nos fazer entender o que é o micro, né? O que é a nossa vivência no contexto escolar. Então, o micro são os valores, as políticas e as práticas que a gente vivencia na escola, né? Então, é como a gente entende a diferença, como a gente põe isso no currículo, né? Como a gente maneja isso nas nossas práticas diárias em sala de aula. Bom, existem potenciais no microsistema. Muitas escolas já têm desenvolvido projetos em que todos os alunos podem participar de tudo, mesmo com as suas diferenças, né? Então, são escolas ditas democráticas, são escolas que organizam-se por projetos, são escolas, enfim, que, né, por metodologias diferenciadas. Aí a gente tem uma série de abordagens pedagógicas que dão vazão, né, para esse tipo de potencial. Portanto, quando ele está, né, quando eu penso na diferença no meio de tudo, ela é mais uma diferença e as práticas pedagógicas estão se desenvolvendo a partir disso. Ainda existem barreiras. Portanto, a gente tem que identificar, como eu falei, e romper, quebrar essas barreiras, né? Então, quais são essas barreiras? A pressão por um currículo único, né, por estratégias únicas, a diferença de alguns
entre aspas, como sendo negativa. Então, a presença de um surdo é um problema, a presença do autista é um problema, né? Essa nossa mania também de falar o aluno de inclusão. Então, o aluno de inclusão é o problema. Então, eu fico o tempo inteiro focado nisso, né? E a diferenciação curricular como terapia, que é essa ideia que eu falei para vocês. Eu ponho um estagiário lá, ele resolve, ou ele vai para o AEE, o AEE que se vire com ele, né? Eu não vou conseguir, eu não dou conta, porque eu tenho os outros 29 e assim por diante. Tem 30, os outros 29, e aí eu vou sempre, então, criar uma diferenciação curricular, né? Uma coisa que vai ser a famosa adaptação, né? Que eu arrepio quando eu escuto essa palavra. Bom, então o poder da escola está em quebrar com esse ciclo, né? Em romper esse ciclo, construir um sistema educacional, primeiro equitativo. Eu não vou nem usar a palavra justo, tá? Porque aí é um outro nível que a gente vai querer chegar um dia. Vamos primeiro pensar em equidade. Todos vocês conhecem, devem conhecer aquela figurinha, aquela charge, né? Dos 3 menininhos assistindo um jogo de futebol com um muro. E aí, primeiro eles estão, cada um é de uma altura, então o menino alto consegue ver, os outros 2 não estão vendo nada. Aí vem um banquinho, põe embaixo de todos, aí o alto fica muito alto, o médio consegue ver e o pequenininho continua não vendo. E aí a equidade é você dar os tijolinhos, os banquinhos, para todos eles conseguirem ficar no mesmo nível. E a justiça é quando não tem muro. Então, assim, por isso que eu tô falando, que eu nem vou falar de justiça, porque ainda é uma coisa muito utópica. Mas nós já conseguimos fomentar práticas equitativas, né? Então, criar percursos alternativos sem criar exclusão. Prestem muita atenção nessa frase, criar percursos alternativos sem criar exclusão. Se uma criança com baixa visão está usando o Braille Brix, as outras crianças também têm que usar, concordam? Porque eu não posso criar exclusão. Então vejam como é uma coisa, como é um paradoxo, né? Então, a questão central desse poder que nós temos, e vamos usar, porque às vezes a gente fala, é o sistema, então a gente olha para a gente pensa nesse macrosistema, meso, exo do Dorfbrenner, e fala assim, o sistema, e aí a gente se sente impotente. A própria analogia, né, o desenho que o Bronfenbrenner faz para a gente é para nos mostrar que é o contrário. Tudo que está no micro pode também dar influência ao macro. Então, a gente pode mudar o sistema, né? É mais difícil fazer de dentro para fora? Sem dúvidas, né? Decisão é diferente de incisão, não é? A incisão é de fora para dentro. Então, faço aqui um corte. Agora, a decisão é de dentro para fora. Decisão é uma coisa muito mais dolorida do que incisão. Porém, também é possível. Concordam? Então, é esse o processo que nós temos que vivenciar, né? Buscar a construção de uma equidade educativa. Isso significa, obviamente, que nós vamos criar uma perspectiva de qualidade para todos. Então, toda vez que eu uso todos, sem criar exclusão, eu estou colocando em negrito, eu estou grifando para mostrar que isso é muito importante, né? Então, as escolas inclusivas, segundo Duchesne, são as escolas que se abrem à diferença no plano pedagógico. Portanto, aí é o livrinho do Steinbeck, que todo mundo que estuda sobre inclusão já leu na vida, né? E vão dizer para a gente que as escolas e salas de aula inclusivas são lugares que dão boas-vindas e comemoram as diferenças que existem entre as crianças. Então, quando eu chego numa sala de aula que tem uma criança que eu, na minha concepção, vou entender como diferente, entre aspas, ao invés de eu ficar triste, de eu me fechar em copas, de eu me preocupar se eu vou passar para um estagiário, se eu vou passar para o AE, eu vou celebrar. Então, a escola inclusiva celebra, comemora
a participação de crianças diferentes no mesmo espaço, né? Então, é esse exercício primeiro da nossa reflexão. Como nós temos comemorado, celebrado as diferenças das crianças que estão conosco na escola, né? E aí, para isso, então, eu vou, né, trazer para vocês um pouco de uma perspectiva que eu considero bacana, da minha leitura de vários contextos e de várias referências, que eu chamo de projeto universal, né? Que é, digamos assim, uma mistura, né, que sofre uma determinada influência do conceito de desenho universal para aprendizagem, então do DUA ou UDL, né, Universal Design for Learning, e que a gente vai tentar estruturar não só pensando na aprendizagem, mas também pensando no ensino, ou seja, naquilo que eu ofereço, tá? Então, primeiro, parte-se do pressuposto que ensino e aprendizagem não são a mesma coisa, são processos complementares, né? Ensinar é uma coisa, é trazer perspectivas, é trazer o conteúdo, é discutir sobre ele, é mostrar comigo, com a minha vivência. Aprender é outra coisa, é outro processo. Então, eu vou conceber essas coisas como complementares e vou, então, desenhar um projeto universal, em que o desenho universal para aprendizagem seja uma proposta, mas não a única, tá? Qual é o princípio, né? Quais são os princípios, do desenho universal para aprendizagem, né? Então, numa proposta didático-pedagógica, tá, gente, de desenho universal para aprendizagem, eu vou, né, primeiro, proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Portanto, eu vou estimular que todos os estudantes sintam-se motivados para aprender aquilo que eu preciso discutir com eles, né? Então, é o primeiro ponto. Pode falar, Dani. Você consegue ampliar um pouquinho aí a visualização pra gente? Isso, aí fica melhor pro pessoal que tá vendo no YouTube. Obrigada. Então, como é que eu faço isso? Então, estimulando, então, se eu vou estimular, eu não vou trazer vias únicas de apresentação daquele assunto, certo? Eu vou trazer múltiplas vias. E essas múltiplas vias, por meio de recursos, por meio de estratégias, são para todos. Então, eu penso, por exemplo, que se nós estamos trabalhando com o Braille Brix, todas as crianças vão envolver-se com Braille Brix. Aquela que quiser mexer com outra coisa, vai. E se a criança com baixa visão ou deficiência, né, ou com cegueira, quiser também ir atrás de outras coisas, ter acesso a outros recursos, ela também vai. Então, eu não vou fechar, ela não é obrigada a ficar com um recurso só, e as outras crianças também não precisam usar outros recursos e não usar aquele que foi projetado para criança cega ou com baixa visão, certo? Todos eles têm múltiplos meios de envolvimento. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo é proporcionar múltiplos meios de representação. Então, é como vai ser apresentado para eles tudo isso. Então, a informação, o conteúdo em múltiplos formatos. Um podcast, um vídeo. Aí é lógico, sempre na nossa perspectiva, né, naquilo que interessa para a gente, trazendo as coisas acessíveis, né? Então, com legenda, com ledor de tela, se precisar impresso, com relevo. Então, aí nós vamos criar essas representações, porém com acessibilidade e para todos. Então, todos vão ter acesso ao que é acessível. Terceiro, múltiplos meios de ação e expressão. Então, quando essas crianças se apropriam, quando elas entendem daquele conteúdo, daquela informação e vão ter que apresentar aquilo, falar sobre aquilo, elas também vão agir e expressar conforme elas quiserem. Então, a forma de demonstrar a aprendizagem por parte dos estudantes não é única e eu não vou restringir. Eu não vou fazer o Diego, é um menino que tem baixa visão, apresentar com relevo. Se ele quiser fazer de outra forma, ele vai fazer de outra forma. Tudo bem.
Isso só é possível, né, ou isso é possível, perdão, à medida que eu crio, né, experiências compartilhadas. Então, é por isso que um dos pressupostos, né, dessa ideia de projeto universal é que sejam feitos, na maioria né, sempre que possível, na maioria dos casos, trabalhos em grupo. Porque quando eles estão trabalhando em grupo, essas experiências vão ser misturadas e aí a gente não está preocupado. Desde que o estudante com deficiência, né, público-alvo da educação especial, tenha acessibilidade, aí ele vai experimentar com seus colegas e aí a gente não precisa se preocupar com a acessibilidade, porque ela está ali. E ele vai correr atrás, ele pode extrapolar, inclusive, tá? Então, um currículo universalmente projetado vai incluir, segundo Rose e Meyer, né, que vão explicar para a gente como funciona essa coisa do DL, né, ou do DUA, um campo vasto, mais vasto possível, de opções de acesso e métodos atrativos, ou seja, que proporcionem, que vocês viram lá que o primeiro princípio não é o envolvimento? Então, sempre reconhecendo que não existe uma única opção. Então, não é só um tipo de recurso, não é só um tipo de estratégia. Todo mundo pode experimentar coisas diferentes. E aí é lógico que a tecnologia digital e recursos que não são tecnológicos, né, baseados em tecnologia digital também permitem, né, que essas diversas maneiras sejam melhores identificadas, melhores manejadas, tornando maleável, né, para adequar as diferenças entre os estudantes, né. Então, aqui eu vou citar um exemplo de Rose Meyer, né. Então, imaginem 2 estudantes ouvindo um poema ao mesmo tempo. O primeiro pode estar encantado com a linguagem, com as imagens que ele vai criando em sua mente, estando conectado à atividade e ansioso para aprender mais. Um segundo estudante está cansado, desinteressado, as palavras não significam nada para ele e ele inferiu então que os poemas são mudos, pois naquele momento ele está pensando em outra coisa, preocupar-se, aquilo está chato, né? A forma como os 2 estudantes respondem e escutam o poema refletem os resultados das nossas redes afetivas, de como a gente cria esse processo de engajamento. A boa notícia é que o professor pode ajudar o segundo estudante a se conectar ao poema e a experiência da poesia por meio do princípio de engajamento, que é o primeiro princípio do DUA, que deve embasar a elaboração de uma atividade acessível. E aí vem uma questão importante. Como é que nós estamos concebendo as inteligências múltiplas, né? Então, o conceito de inteligência, de interação com os objetos de aprendizagem, já foi superado há muitos anos, desde a década de 90, quando Howard Gardner disse pra gente que nós temos formas diferentes de interagir com as coisas que a gente aprende, que inclusive gerou, né, as diferentes teorias dos estilos de aprendizagem, que aí vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso, já devem ter aprendido sobre isso. É aí que vem essa reflexão que eu estou trazendo. Então, eu sempre me imagino nesse caso, porque eu sou assim, eu sou auditiva. Então, eu ouço as coisas e eu vou criando mesmo imagens na minha mente, sabe? Meio que desenhando. Só que tem gente que detesta isso. Como a gente faz, então? Porque poema é uma linguagem importante, né? De comunicação importante. Como as pessoas podem envolver-se com um poema? Tantas formas eu posso trazer, por exemplo, né, imagens, eu posso trazer um jogo, eu posso trazer um vídeo, eu posso trazer um áudio. Aí é como a gente vai organizar as opções de acessibilidade, atendendo aos diferentes perfis para proporcionar essas medidas de engajamento. Parece que é uma coisa super difícil, vocês podem estar pensando assim, ai meu Deus, mas aí vai ter que ter um monte de coisa. Mas sala de aula é isso, gente. Que coisa mais bonita que é, eu sempre penso em brinquedoteca, né, que é um componente que a gente trabalha na pedagogia. A brinquedoteca é um espaço democrático, tem tudo, né? Tem jogo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então a criança vai se envolver com aquilo que tiver sentido. E aí é lógico,
sempre tendo como fio condutor aquilo que eu quero deflagrar, aquilo que eu quero explicar, para ela poder então ter os diferentes meios de ação e de expressão. Então, para chegar lá no terceiro nível, né? Bom, um currículo, então, os pressupostos, né, dessa ideia que eu estou trazendo para vocês de projeto universal é que eu tenha sempre um currículo igual para todos, né? Portanto, essa coisa da adaptação curricular precisa sair do nosso radar de alguma maneira. A gente precisa superar isso. Eu sei que é difícil, que primeiro a gente vem, né? Só que a gente tem diferentes recursos que nos possibilitam isso. Como, por exemplo, o plano de ação individualizado. No PAI, a gente consegue estruturar, né? O que é para o estudante, o que é para todos. Então, a gente está sempre dimensionando. A gente não perde de vista, porque o que é para o estudante é a acessibilidade, gente, para o estudante com deficiência, tá? Mais especificamente no nosso caso, aqui dessa discussão de hoje, a deficiência visual ou a baixa visão, né? Então, eu sei, isso é legítimo, é importante, eu tenho que saber o que tem de acessível. Mas aquilo que está sendo aprendido, aquilo que está sendo discutido, tem a ver com tudo que é a experiência do Diego, né? Então, eu gosto de trazer as flores das flores para demonstrar isso claramente. Todo mundo está se ocupando da mesma atividade, da mesma tarefa. Porém, as atividades são diversificadas e de livre escolha. Então, eu tenho um fio condutor, que é o assunto, mas um está procurando vídeo, o outro está vendo, né? O outro está ouvindo um podcast, estão fazendo coisa, o outro está fazendo um jogo. Então, as atividades são diversificadas e de livre escolha. O que é a livre escolha que eu falei? É isso que eu mencionei atrás. Então, se a criança que não tem deficiência quer se envolver com algo que é acessível, que é para a criança com deficiência, está tudo bem, né? Ela escolheu esse caminho e não é por isso que ela está aprendendo menos. Também é outra questão importante, né? De onde vem essa ideia que atrapalha. O menino com deficiência atrapalha porque vai ficar tudo mais ou menos na sala de aula. É muito pobre pensar dessa forma, né? Isso só é possível por meio de um planejamento colaborativo. Então, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Se o AEE não integrar-se ao trabalho da classe comum, se a gente não for capaz de criar estratégias de ensino colaborativo, a gente vai continuar nadando na praia, né? O AEE é o que trata da especificidade, é o que evoluiu, é o que entende, é o que estudou a especificidade, é o que conhece os recursos de acessibilidade. Portanto, o trabalho do AEE não pode ser descolado da classe comum, não pode ser uma coisa alheia. Olha, vai lá, resolve para mim. Tem que ser colaborativo, né, de fato. E também aí vem toda uma discussão sobre como a gente pode superar essa dificuldade que o professor tem de ser colaborativo. Então, eu desenvolvo uma prática, eu faço lá, mas eu não vou falar para a Daniela, porque ela que se vire. A gente, às vezes, tem essa coisa, sabe? Olha, eu fiz um jogo, criei um jogo bacana, mas eu não vou comentar com ninguém. Não sei se dá para ser professor assim mais, gente, no pleno século XXI, ano 2021, né? A gente pode superar isso, ser colaborativo é tão melhor, a gente consegue fazer coisas tão mais bacanas quando a gente divide as responsabilidades, né? Então, por que não superar isso? E, como eu tinha dito, então os estudantes compartilham, né, se as atividades são diversificadas e de livre escolha, de uma aprendizagem colaborativa, né? Portanto, majoritariamente são oferecidas, né, sempre que na medida do possível, atividades em grupo. Então, eles vão fazer coisas também compartilhando, né? Quais são os eixos estruturantes, né, para uma proposta nessa perspectiva? Primeiro, né, um agrupamento heterogêneo, né, como eu disse, as crianças com deficiência não vão ficar na sala de aula só num grupo e as outras que não têm deficiência, não.
heterogêneo. Claro, sempre em proporções naturais, então sempre detectando aquilo que é possível. Não estou dizendo para vocês que tem que chegar lá e fazer, vamos misturar tudo. A gente sabe que precisa entender o perfil dos nossos estudantes primeiro, né? Buscar identificar, né, em que medida aqueles alunos com dificuldade podem ser acolhidos por grupos que gerem o sentimento de pertença. Então, a gente sempre consegue identificar aquele estudante que tem mais facilidade, mais naturalidade com as diferenças. Porque, vamos dizer que muito disso vem de casa, da sua educação mesmo não formal, né? Então, ele vai, à medida que ele conviveu mais com diferenças, ele vai ter muito mais facilidade. Então, eu vou usar isso como uma experiência de sentimento de pertença, né? É esse estudante que vai apoiar o outro. Então, eu não preciso também pensar que tem que ter um estagiário, um tutor. Eu vou compartilhar isso com os meus alunos, né? A participação, né, de todos se dedicando ao mesmo tempo às mesmas tarefas, aos mesmos objetivos de aprendizagem, né? E aí, o que vai se diferenciar? As coisas que eles estão buscando, mas os objetivos de aprendizagem são sempre os mesmos, né? E uma experiência equilibrada, né? Então, as chamadas, a gente está também já, né, bastante tempo já discutindo sobre a Base Nacional Comum Curricular, as competências ou inteligências socioemocionais. Então, eu já vou partir do pressuposto que todos nós sabemos que não é só a capacidade cognitiva de uma pessoa que é importante, né? A sua interação, então essa coisa a valorização das inteligências múltiplas vão ser tão importantes, as suas aprendizagens funcionais, sociais, vão ser consideradas também. E aí não entendam isso como lá atrás se falava da socialização. Ai, que bom, ele está aqui socializando. Não é isso, mas é também considerar isso, né? E claro, né? Ao invés de vivenciar essa perspectiva de normalização, foi gerada historicamente, buscar, segundo Alcoin e Vinot, né, a desnormalização. Então, as nossas práticas inclusivas, as nossas práticas pedagógicas, gente, têm que, em alguma medida, né, ser mais baseadas em uma desnormalização das crianças, ou desnormatização, do que na normatização. Então, a gente comemorar. Que bom que eles estão fazendo coisas diferentes, que bom que eles têm tarefas diferentes, estão fazendo coisas e vem para discutir comigo, aí eu vou buscar, eu vou trazer o objetivo de aprendizagem, não está suficiente, eles vão atrás de novo, porque é isso que vai fomentar uma prática mais inclusiva, né? E eu sempre falo também que isso é tirar também mais um peso das costas, né? Eu não preciso ter uma coisa que vai ser sempre igual, que eu tenho, que eu não posso mudar nada, é aquele planejamento, e se em 10 minutos eu não conseguir terminar isso, eu fico um pouco mais livre, porque as crianças estão livres. E se elas estão livres, elas vão trazer coisas que vão além, e aí eu vou buscar, eu vou puxar, eu vou organizar, então eu vou ter um outro tipo de trabalho, né? É esse trabalho de tornar-se mesmo um mediador. Então, voltando ao nosso tema, né, reflexão sobre o papel do professor na inclusão, é de fato adotar uma postura de mediação. A postura de mediação implica não protagonismo do professor, né, na não detecção exclusiva do saber. Então é ele que deixa eles, gente, criança criativa, criança inteligente, eles vão trazer coisas, eles vão mostrar pra gente o que é possível, né? Ô Dani, você quer dar uma paradinha para algumas perguntas ou quer ir até o final? Tava tão envolvente assim que eu não consegui te parar. Pode ser, se você quiser, podemos. Algumas perguntas, alguns comentários e algumas perguntas. Bom, lá no comecinho, né, a Elza de Lima comentou, né, que sobre aquela retomada histórica que você fez,
né, que é muito importante para compreender a resistência à inclusão de pessoas com deficiência nas instituições e nos demais espaços de direitos. Aí ela pergunta: como conscientizar a sociedade de que políticas públicas inclusivas favorecem a todos e todas, uma vez que, como humanos, não temos garantias eternas de nossa condição de saúde física e mental? Elza, acho que a sua pergunta digamos assim, é a pergunta de $1 milhão de como a gente vai de fato conseguir vivenciar o paradigma de inclusão. Na minha perspectiva, tá? O primeiro ponto é o manejo dessas práticas no nosso microsistema, ou seja, dentro da sala de aula. O que isso quer dizer? À medida que a gente vai vivenciando práticas de fato inclusivas, né? Que demonstrem isso, que a gente não precisa ficar categorizando, que não precisa só da instituição especializada, e vai mostrando que essas experiências trazem sucesso, que é o que a Mantoan fala, né? Sucesso para todos os estudantes, nesse meio mais, entre aspas, normal possível. Vamos voltar lá, vamos voltar na figura do Bronfenbrenner para a gente refletir exatamente sobre a questão do sistema, tá? Então, vamos aqui, ó. Tá? Então, à medida que aquilo que a gente maneja com a criança, né, está configurado nessa perspectiva de fato inclusiva, então a família percebe, os colegas, os amigos percebem, a escola percebe, então isso cria um contexto de influência, tá? Para que o exossistema, né, então a mídia, por exemplo, vai mostrar a experiência de um menino com baixa visão, que tal coisa. Então, é meio que essa coisa de a gente mostrar casos de sucesso mesmo. Que hoje a gente vai entender como algo que é fora da curva, né? Que é aquilo que ultrapassou. Mas que em alguma medida, e é essa discussão que o Bronfenbrenner faz, vai então influenciar as atitudes, os valores, as ideologias. Então, é sempre na minha visão, e é por isso que eu trouxe o Bronfenbrenner, de dentro para fora. Só que é sempre mais difícil. Hoje nós temos no Brasil algo que é um pouco o contrário disso, né? O contexto macro das políticas públicas é inclusivo. Nós adotamos uma perspectiva inclusiva quando a gente aceita a Carta de Salamanca, concordam? Né? Só que aquilo que está no micro, né, lá com a criança, ainda não tem um resultado em relação àquilo. Então a gente tem que, aí nessa ideia, usar aquilo que já está do ponto de vista macro para justificar que é possível. Só que só é possível fazer isso se a gente mudar as nossas práticas. Se a gente continuar preso à adaptação, à especificidade, estou dizendo isso na classe comum, dificilmente a gente vai criar esse contexto de influência e dificilmente a sociedade vai conseguir ver isso como perspectiva. E é aí que um ministro da educação vai falar, em nome de uma sociedade, que uma criança com deficiência atrapalha. Porque o que ele fala nada mais é do que o reflexo de uma sociedade que não entendeu o que é inclusão. Que tem dificuldade ainda, 20, 30 anos depois, de entender o que é inclusão. Mas por quê? Porque a gente continua preso à especificidade. Então, como é possível? Mudando, sabe, vamos pensar nas borboletas lá, eu esqueci o nome que fala do Boson de Rings, né, que você faz uma experiência e aquilo reflete as ondas, né? Eu acredito nisso, tá? Eu acredito que nós temos que continuar fazendo essas discussões, nós temos que olhar para a criança, nós temos que insistir em práticas inclusivas e mostrar, então, para fora, ou seja, de dentro para fora, que é possível sim incluir, tá? Ótimo, Dani. Vamos mais alguns aqui. Bom, a Zenaide está perguntando se a gente vai disponibilizar os slides, sim. A Heloísa da Riva Moura. Como trabalhar o Lego Braille Bricks com toda a turma, se no caso da minha escola, que tem uma aluna com baixa visão, só recebeu um kit? Olha, como que é o nome dela? Desculpa, Dani. É Heloísa. Heloísa. É esse o princípio, é exatamente esse o princípio que eu mostrei para vocês do DUA.
Vamos voltar, tá? Quando eu trabalho aqui, ó, com opções diversificadas e múltiplos formatos, não tem necessidade de ter um Lego Braille Bricks para cada um, você concorda comigo? Porque eu tenho o Lego Braille Bricks, mas eu tenho outra coisa, eu tenho outro recurso, eu tenho outro. Então as crianças vão se envolver. Quando eu falo que as crianças todas têm que ter acesso, não quer dizer que tem que ter um para cada um. No mundo ideal, o projeto poderia até chegar, né? Um dia pode mesmo. Assim como a questão da Libras, enfim. Mas a ideia do diversificado é diversificado mesmo. Então eu tenho várias e as crianças elas vão se envolver. Então não importa. E aí assim, de verdade, tá? Não importa se a criança com baixa visão naquele momento não tá com o Lego Braille Bricks, está com outra criança. Tudo bem. Eles vão mudar, eles vão, porque eu vou criar, né? Sabe aquela coisa de rotação por estações? Numa estação tá uma coisa, eles estão lá, depois na outra, então não tem problema se em algum momento aquele recurso, no caso do Lego Braille Bricks, que é o mais importante para vocês, não tá com a criança com baixa visão, tá com outra, depois com a outra. Então a gente se desapega, tá, Heloísa, dessa coisa do foco no recurso ou num recurso. Eu tenho vários, eu não tenho só o Lego, eu tenho outras coisas, então cada um está se envolvendo em algum momento com uma coisa diferente. E esse é o princípio, tá? Joia, Dani. Agora mais uma aqui, essa é meio longa, mas vamos lá. O João Rosalvo. Sobre o Lego Braille Bricks, precisamos de mais. Algumas das práticas dos professores estão ligadas à escassez. Nós temos 5 professores aptos para a sala de recursos, mas todos já em 2 redes, não podendo assumir a sala. Ao mesmo tempo, tem uma professora do 5º ano com 5 crianças com deficiência intelectual. Essa professora dá conta dos seus 5 alunos, enquanto outras que têm apenas um e necessitam de estagiária para lidar com os estudantes com grandes necessidades. Enfim, é complexo falar sobre as práticas. Nossa escola tem a sala de recursos, mas não temos professores com tempo para assumir a sala, mesmo tendo 5 professores aptos. Nossa escola está trabalhando para se tornar polo e receber estudantes de escolas do entorno para termos 2 horários de sala de recursos, ou seja, estamos abertos à inclusão e trabalhamos para tal, mas é fundamental contarmos com recursos materiais e humanos para garantirmos de fato essa aprendizagem universal. Concordo, né? Claro que não dá para fomentar a inclusão sem recurso. Essa é uma questão importante. Porém, a literatura, as experiências, por exemplo, com tecnologia assistiva, com acessibilidade, nos mostram que recurso não é só recurso de alta tecnologia, né? A gente pode, inclusive, construir recursos com baixo custo. Olha, eu não estou dizendo que o sistema não tem que proporcionar nada para a gente, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Mas eu vou voltar nas práticas da escola, nos nossos valores. As barreiras vão ser sempre enxergadas dessa forma, né? O problema com recurso, a diferenciação de alguns, a dificuldade de ter AE, porque não tem AE na sala. Nós vamos sempre esbarrar nessas questões. Por quê? Porque, como eu disse, se a inclusão é um processo, as coisas vão acontecendo. Então, dificilmente a gente vai chegar... Pode ser que uma rede chegue a um momento ideal, que está tudo perfeito, tem AE para todo mundo, mas a gente sabe que isso é difícil, porque é um processo. Enquanto nós estivermos com o nosso olhar na dificuldade, é isso que eu quero deixar claro, né? Nas barreiras, dificilmente nós vamos buscar os potenciais. Então, assim, se não tem Lego Braille Bricks para todo mundo, se não tem recursos outros de tecnologia assistiva para todo mundo, vamos fazer oficinas, vamos aprender a construir recurso de baixo custo, vamos aprender que não importa quantas crianças de público-alvo da educação especial eu tenho, não importa como é que eu vou manejar tudo isso, não importa como eu vou celebrar as diferenças. E aí é isso. De novo, implica na nossa cultura, né? Como a gente vê a dificuldade. A gente vê a dificuldade como um potencial ou a gente vê a dificuldade como uma barreira?
né? Então, vai ser sempre esse exercício. É isso que você falou. Todo mundo tem boa vontade. Então, se todo mundo tem boa vontade, o primeiro passo já foi dado. O sistema não está oferecendo algumas coisas. Vamos olhar para essas barreiras? Vamos ver como a gente pode superá-las dentro da nossa governabilidade? Aí a gente pensa se precisa de um recurso de baixa custo, aí a gente se organiza. Então, eu vejo assim que é difícil, porque não dá mais pra gente dizer, sabe, assim, ficar o tempo inteiro, porque as coisas não vão... A gente precisa fazer alguma coisa, a gente já percebeu isso, né? Vai ser fácil? Ninguém falou, eu não tô dizendo que vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser muito mais difícil. Porém, não quer dizer que seja impossível. Quando a gente olhar para esses potenciais, se a gente valorizar as diferenças, nós vamos ter mais facilidade. Ou... não vamos usar a palavra facilidade, porque não vai ser fácil. Menos dificuldades, tá? Então, eu entendo, é um problema sério, não só na sua rede, né? Eu estou aqui num município, uma série de experiências, essa coisa dos meus estudantes da pedagogia irem ficar cuidadores, eu estou observando isso. Eu sei que isso acontece. Eu tenho um diálogo frequente com uma rede específica de ensino, uma diretoria de ensino, e a gente está fazendo um trabalho assim exaustivo de articulação de um AE que é pequeno, mas nós estamos tentando. Então, essa que é a ideia. Então, não tem recurso, a gente faz uma oficina para construção de recurso de baixo custo. Então, a gente está fazendo, independente do que o sistema proporciona ou não, tá? Tem só mais 2 comentários aqui, Dani. Faça ou você quer continuar aí? Pode fazer. A Elza de Lima, novamente, ela fala que a aprovação do programa inclui, acredito que seja um programa lá do município de São Paulo, favoreceu a inclusão a partir da contratação de estagiários, auxiliares de vida escolar, entre outros suportes. Sinto que o investimento nesse programa tem diminuído. Infelizmente, na atualidade, não há estagiários em todas as turmas. Há movimentos garantindo a cobrança de que essas políticas públicas sejam ampliadas? Olha, Elza, no município de São Paulo eu desconheço, tá? Os movimentos que eu tenho observado nas redes que eu acompanho aqui no interior, uma delas é a rede municipal e a outra é uma rede estadual, uma diretoria de ensino. É esse exercício que está sendo feito dos estagiários de pedagogia. Agora, eu vou voltar. Isso é o ideal? Colocar um estagiário numa sala para ficar responsável, tutorando uma criança com deficiência, é o que vai resolver? Será que não é o momento da gente tentar rever o quanto as nossas práticas podem ser mais colaborativas e inclusivas? Como eu falei, diminuindo o peso dos nossos ombros, trazendo mais protagonismo para os estudantes. E aí, na questão da acessibilidade, do apoio, quando necessário, de fato, ter um estagiário, ter um acompanhante. Então, toda a minha fala está indo em direção disso, da gente pensar em outras possibilidades, que não sejam só essa coisa do apoio. Agora, lógico, existem experiências de ensino colaborativo institucionais, que vocês devem conhecer, como, por exemplo, o município de São Carlos, que o ensino colaborativo é a realidade. Toda classe que tem criança com deficiência tem 2 professores. Se isso ainda não é algo que faz parte da nossa rede, como a gente pode fazer algo parecido com isso? Na minha visão, práticas colaborativas. Práticas colaborativas é isso, é dividir com o outro, perguntar, convidar e ver isso como uma experiência positiva, né? Então, assim, como política pública, eu acho que não, né? Acho que não é essa a proposta, tá bom? A Zenaide comenta, né, sobre as políticas públicas, né, de 2016, que traz a modalidade do AE colaborativo. Porém, né, segundo ela, há uma grande distância, tanto conceitual como na prática. Prioriza-se o AEE no contraturno. Isso, é isso mesmo, Zenaide. A experiência que eu conheço, tá? De viabilização dessa política de 2016 é a experiência do município de São Carlos, né, que é encabeçada pela professora Nicéia Mendes, que vocês conhecem, né, sabem que é um grande expoente da educação especial inclusiva. Então, lá eles praticam o ensino colaborativo mesmo, que é isso que eu falei.
professor da classe comum trabalha junto, na mesma sala, com o professor do AEE. O que nós temos fora desse contexto são as práticas no contraturno, separadas, segregadas. Agora, quer dizer que não é possível fazer colaborativo? Quer dizer que as nossas atitudes precisam ser revisitadas, tanto do professor da classe comum quanto do professor do AEE, né? Para poder viabilizar, se não é junto na mesma sala, formas de planejamento colaborativos. Isso é possível, nós temos hora de planejamento na escola. A questão é como a gente vai viabilizar isso, tá? Na minha perspectiva, é só por meio da experiência. Testando com uma escola, com um grupo, com uma sala, vivenciando, vendo como funciona e fazendo isso se tornar uma prática mais globalizada, tá? Bom, Dani, agora tem alguns comentários, eu vou ler só o último da Fátima Gonçalves, que ela está falando da atividade prática que eles fizeram no curso. E ela cita assim: mesmo com o recurso Lego Braille Bricks em nossa escola, usamos caixa de ovos e bolinhas de ping-pong para auxiliar na atividade proposta. Eles adoraram este material e ficaram muito à vontade. Isso, Fátima, é isso. Então, quando eu estou falando da diversificação dos recursos, eu estou dizendo isso. Você traz o recurso de baixo custo, construído, enfim, da melhor maneira possível, dentro dos recursos, inclusive financeiros que a gente tiver, e o recurso Braille Bricks, por exemplo, e outro. Então, a gente cria uma experiência da qual você mesma está dizendo, trouxe uma resposta positiva. Quer dizer, os estudantes gostaram por quê? Porque foi diversificado, que você trabalhou com o primeiro princípio do DUA, que é o princípio do engajamento. Então, eles perceberam que tem outras coisas e eles foram se engajar com aquilo que era interessante para eles. Eu acho isso fantástico. Para mim, é esse o caminho, tá? Pode seguir, Dani, depois, se der tempo, a gente coloca mais uns comentários. Obrigada. Isso tem a ver, né, com toda essa perspectiva que eu estou dizendo das inteligências múltiplas, dos estilos de aprendizagem. Então, gente, olha, se eu tenho um estudante que é mais filosófico, mais teórico, mais existencialista, se eu tenho um estudante que é político, que é vendedor, tem aquele estudante que tem um autoconhecimento, é pesquisa, né, ele é minucioso, tipo eu, tá? Se eu tenho um estudante que é corporal, que ele consegue resolver tudo, é um atleta, pega a coisa lá em cima. Se eu tenho um estudante que é visual, um estudante que é verbal, naturalista, musical, né? Por que eu vou privilegiar uma forma única de apresentação e representação de conteúdos? Por que só um recurso vai ser importante? Né? Então, eu já tenho, numa teoria de aprendizagem já consolidada, a resposta para tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, possibilidades de ofertar aquilo que vai atender às multiplicidades, né? Então, superar aí a pirâmide de Bloom, né? E segundo, né, a visão realística dela, então, trabalhar num movimento, né, em que aplicar, analisar, criar, compreender, avaliar vão ser processos que vão ser vivenciados ali no meio da aula, nas coisas que vão estar sendo oferecidas, tá? Para isso, eu vou passar como se fosse para vocês uma colinha, tá? Existe um checklist do desenho universal para aprendizagem, mas como eu não estou falando do desenho universal, estou falando dele num contexto de projeto, eu gosto sempre de salientar que as perguntas iniciais do DUA vão ser fundamentais. Eu fiz esse exercício recentemente com a rede que eu falei para vocês, de Mirante, e os professores trouxeram as respostas para mim depois. Foi uma coisa muito bacana, né? É o exercício de perguntar-se. Primeiro, o conteúdo está sendo apresentado de diferentes formas? Toda vez que vocês forem trabalhar qualquer coisa, perguntarem-se isso, tá? A segunda pergunta. Durante a realização das atividades, são possibilitadas aos alunos diferentes formas de expressar aquilo que sabem ou aquilo que estão aprendendo do conteúdo? Aí tá a forma de ação e expressão.
De que forma é possível estimular o estudante a despertar o interesse e motivação deles? A gente poderia até, porque os três estão vinculados, na verdade, poderia até inverter, né? Colocar essa como a primeira pergunta. Mas primeiro, eu gosto de primeiro perguntar se o conteúdo está sendo ofertado de diferentes formas. Então, eu tenho Braille Brix, eu tenho a caixinha de ovos, eu tenho o mapa tátil, eu tenho isso, né? A gente trabalhava com a Ana Mayra, a Ana Virgínia, acho que vocês conheceram elas, né? São as meninas que eram do CEPIDS, a professora Elisa e o professor Klaus. Então a gente fazia um joguinho de baixo custo, fazia oficina mesmo, para ensinar os professores, chamava Cara a Cara, né? E aí eles que faziam os desenhos com relevo, para trabalhar mesmo com baixa visão e seguir. Super bacana. Então eu tenho isso, então pensando que a deficiência visual é o nosso foco, tudo que é possível, né, outras formas, não só de recurso comprado, mas de baixo custo, então essa ideia da gente construir, né, todos os estudantes estão tendo acesso, então não só para um é aquilo, para os outros, porque aí a gente vai de novo continuar preso ao recurso, né? E eles estão se sentindo motivados, engajados, o que eu posso fazer para melhorar? Eu acredito, tá? E isso é um exercício mesmo, porque a inclusão é um processo, vamos pegar lá o conceito da Unesco, que se vocês conseguirem, né, trazer isso para o contexto da sala de aula diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, vamos começar uma vez por mês, fazer essas perguntas, algumas questões relacionadas, né, a uma prática inclusiva vão ser melhor manejadas, melhor compreendidas, tá bom? Bom, isso significa, né, que a postura didático-pedagógica, né, vai sempre, então, pensando aí sobre o nosso papel, né, a gente sempre tem que buscar conhecimentos a respeito do que ensinar, de que a gente pode trazer. A gente tem que estar sempre contextualizado, então os comentários de vocês têm muito a ver com isso. Olha, na nossa rede é possível isso. Na outra rede, que bom que eles estão mais avançados, mas na nossa é assim, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, tudo que eu estou falando para vocês não é, de novo, não é uma coisa descarnada, que eu não sei o que está acontecendo. Eu volto a dizer, eu conheço as redes, eu sei que o trabalho é de formiguinha. Então vamos olhar para o nosso contexto e buscar dele a possibilidade, né? A questão fundamental do ensino colaborativo, tá, Elza? Para além da política pública, uma postura interdisciplinar. Se hoje, do ponto de vista de política educacional, o AE não é integrado à classe comum, como seria o ideal, como a gente pode fazer para buscar essa integração, para buscar essa colaboração? Né? Então, que práticas a gente vai fomentar para isso? Né? Outra questão importantíssima é ampliar o nosso conceito de conteúdo. Aí eu vou de novo trazer o exemplo do Diego, das cores das flores. Cores das flores. O menino copiou da internet, o Diego fez aquela coisa linda. Então, a nossa concepção de conteúdo precisa ser também ressignificada, né? A avaliação de cada aula dada. Eu sempre também gosto de reforçar que o professor tem medo de errar. Parece uma coisa, nossa, eu não posso aplicar uma coisa porque não pode dar errado. A sala de aula é um ambiente de experimentação. Né? Eu até tenho a Célia, eu até vou, se a Daniela, a professora Elisa quiser, a professora Elisa conhece a Ana Cristina também, que ela é do nosso grupo de pesquisa. A Célia fez uma experiência fantástica de ensino de matemática no doutorado dela, nessa questão, sabe, assim, ela bate nessa tecla, assim, tinha hora que não dava certo, ela ia e refazia tudo bem, então tá tudo bem errar, viu, gente? Ninguém está dizendo, mas não pode errar porque é uma vida. Calma, tem que pensar também na nossa concepção de erro. Não é que a gente vai fazer uma coisa que vai causar... A gente tem que avaliar cada aula justamente para evitar um erro contínuo. Então, um erro de uma aula não precisa ser um erro de outra aula. Não deu certo, nossa, eu preparei tudo, achei que ia dar super certo. Dá bom, deu ruim. Vamos lá, vamos refazer, vamos reformular. Agora, não ter medo, porque errar é humano, gente, né?
Refletir, então, a partir do erro, buscar, como eu falei, se eu avaliei cada aula, não vai ser contínuo, porque eu vou reconhecer que eu errei, vou pensar numa possibilidade, e lógico, se eu estou buscando conhecimentos, eu estou me atualizando, estou pesquisando, então, nunca parar. Eu sei, o professor Manuel Moran publicou essa semana, né? Está todo mundo cansado, né? O título da publicação no blog dele é Aprendemos muito, mas estamos esgotados, né? Então, a pandemia de Covid-19, ela deflagrou um processo assim, as pessoas tiveram que aprender no susto. Ele que não gostava de tecnologia, que teve que se virar. Só que isso gerou um cansaço muito grande. Então, uma live, depois tem outra live, cansa. Então, ponderar isso junto com a nossa vida social, com a nossa família, para sempre buscar atualização. Buscar sentido, por exemplo, uma manhã, das 10 ao meio-dia, o que eu posso buscar de sentido disso, né? Então, buscar isso para ressignificar, né? Eu sempre falo que por mais, assim, às vezes limitada que seja que eu gosto muito de entrar em lives, tudo, às vezes é uma coisinha que eu já sabia, mas a pessoa fez de outra forma, eu estou aprendendo com aquilo. Então isso é importante, né? Bom, nessa perspectiva, o que faz o AEI, né? Vocês já sabem, apoia o desenvolvimento do estudante com deficiência, disponibiliza os códigos, as linguagens, os materiais, nos ajuda na adequação e produção, tá? Então aí vocês falaram, né? Não tem recurso, vamos buscar o AEI para tentar mobilizar isso. E ele deve se articular com a proposta da escola comum, embora suas atividades, aí acho que a Elza, né, que também vou voltar na Elza, se diferenciem das realizadas em salas de aula comum. Então, é no contraturno, mas não é porque é no contraturno que tem que ser desarticulado, né? Então, e outra coisa importante, em nenhum momento se descarta a atuação da educação especial, né, para esse processo. A educação especial tem um conhecimento profundo da especificidade, portanto, ela vem para nos ajudar. Então, eu busco a instituição, se for o caso, identificar as necessidades, elaborar o plano de atendimento, produzir material, atender, porque isso também é importante. Então, eu não descarto a especificidade, eu trabalho com ela para me ajudar, né? E aí eu vou, para finalizar, fazer com vocês um teste muito rápido, né, de abertura ao novo, para vocês fazerem, anotarem aí onde vocês estiverem, né? Se estiverem com um caderno, eu vou ler, tá? Nós temos o componente da cultura, que são as atitudes, a filosofia, as crenças e as reações. E elas vão desde uma zona tóxica até uma zona consciente, ou mais consciente, tá? Então, a zona tóxica eu pontuo -2. Então, toda vez que eu pensar em algo que é -2 no componente cultura, eu vou colocar lá, -2. Se for irresponsável, é -1. Se for cumprimento, é 0. Tá? Então, é M. Se for sustentável, é +1. E se for consciente, é 2. Então, eu vou olhar, eu quero que vocês leiam, né, pensem sobre cada um do componente de cultura e pontuem aí quanto vocês vão pontuar, tá? Então, as atitudes. Vou derrotar você? -2. Vou usar você? -1. Você coça minhas costas e eu coço as suas? 0. Zona somos sócios? +1. Somos um para o outro e para o conjunto? +2. Somem aí. Eu vou falar rapidinho, depois eu deixo o slide, vocês podem fazer o exercício, tá? Que eu sei que o tempo também é limitado. Com relação à filosofia, faça aos outros antes que eles façam a você, -2. Faça aos outros porque todo mundo faz, -1. Faça aos outros de uma maneira justa, 0. Faça aos outros como gostaria que fizessem a você, +1. Faça da melhor maneira que sirva para todos, +2. Crenças. Podia estar bem, -2. É um mundo duro e cruel, -1. A organização ideal é uma máquina bem lubrificada, 0. As organizações são sistemas vivos, +1. As organizações estão fazendo conscientemente evoluir os sistemas vivos, +2. Por último, as reações.
Reunir e culpar, -2. Falta de respeito, abatimento, desonestidade, negação, defensiva, -1. Sem preconceitos, resolvido, honesto, 0. Cuidado apreciativo de alta integridade, +1. Co-criativo, despertando o gênio no outro, +2. Vocês vão somar o que vocês fizeram em cada categoria dessa. Se você pontuou menos que 3, você não está preparado para o novo, precisa rever aí os seus conceitos para ser mais colaborativo. Se você pontuou mais que 3, já tem indicadores para aceitar o novo, então você está aberto. E se você pontuou mais que 5, está pronto para mudança. Portanto, o seu papel, né, a sua reflexão sobre o seu papel na inclusão está mais próxima desse modelo ideal de colaboração, de abertura, de desenvolvimento de um projeto universal, tá? Os professores inspiradores são aqueles, né, vamos pensar nesse exemplo de países avançados, o professor o educador é uma figura admirada pelos estudantes, é um líder natural. Ele inquieta os jovens, estimula a interessar pela vida, pelos seus projetos de vida, pelo mundo ao seu redor, portanto a sustentabilidade é uma filosofia no presente e no futuro. Ele divide e não domina o protagonismo no processo de aprendizagem com os alunos. O papel principal do professor não é explicar o básico. Depois que o aluno sabe ler e escrever, ele consegue fazer isso sozinho. Mas o mais avançado se amplia como orientador, mentor e designer de roteiros pessoais e grupais de aprendizagem e de projetos profissionais e de vida dos alunos. Então, resumindo, né, o que eu vou deixar para vocês de desafio é reforçar as lógicas de cooperação e partilha, né? Primeiro, a recusa por uma lógica individualista e isolacionista, né? Uma cultura de rede, de comunidades de prática. Antônio Nova fala tanto disso. Então, assim, o AE não está junto comigo, mas eu vou buscar o AE, vou ver se alguém do AE consegue me ajudar, né? Buscar o trabalho em equipe. E terminando, né, com Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então todo esse processo que nós estamos vivendo é sim, parte de um estranhamento, mas com toda essa, né, abertura ao novo, espera-se que a gente entranhe-se, tá bom? Muito obrigada. Muito bem, Dani, muito obrigada, tá? Foi ótimo, recebemos vários elogios aqui. Não tive tempo de ler todos. Agora tem um comentário aqui da Elza, de novo. As estagiárias contribuem com a inclusão na medida que, ao mesmo tempo que aprendem com a professora regente, auxiliam a professora com as demandas pedagógicas. Concordo, desde que não sejam responsáveis exclusivamente pelo processo de educação daquele estudante, tá, Elza? Em nenhum momento eu nego que é importante essa imersão, muito pelo contrário. A minha crítica, e aí tem a ver inclusive com uma pesquisa que uma mestranda da professora Elisa está fazendo, a Rosana, é quando a responsabilidade didático-pedagógica é transferida para esse estagiário, para essa estagiária. Esse é o problema. O problema não é ele vivenciar junto. Pelo contrário, isso mesmo. A aprendizagem da docência se dá pela prática, sem dúvidas, tá? Ótimo. Dani, muito obrigada. Agora eu vou fazer uns pequenos comentários aqui com eles da atividade da semana, mas você pode ficar aí com a gente que de repente, enquanto esses comentários, aparece mais alguma questão para você. Bom, pessoal, então, primeiramente, quem ainda não assinou a lista, né, assine a lista, por favor. O link está na descrição do vídeo do YouTube. Nossas tutoras também podem colocar no chat. E sobre a atividade, né, dessa semana, eu sei que alguns grupos já executaram alguma parte do plano com antecedência, não tem problema, mas nós temos essa semana para vocês executarem
uma amostra do plano, né? Porque eu sei que, em geral, vocês fizeram um plano maior, né? Com um período de tempo maior. Então, nessa semana, vocês façam uma ação desse plano, né? Quem ainda não fez nenhuma, e registrem de alguma forma, né? De preferência que usem foto ou vídeo. Ao fazer essas fotos ou vídeos, nós pedimos o cuidado de vocês para não identificar as crianças, porque pode ser que no futuro a gente peça autorização de vocês para usar esses vídeos no nosso repositório. Nós temos lá o site da Fundação Dorina no Rio, onde a gente pretende criar um repositório, né, dessas práticas, com os planos de vocês e esses registros. Tá? Então, sempre que possível, tentem, né, não identificar as crianças, e se nós formos de fato usar isso, nós vamos pedir para vocês os termos, né, de uso da imagem que as escolas devem ter, e caso não tenha, a gente vai ter que editar os vídeos, enfim, dar algum jeito. Então, a atividade dessa semana é só postar, né, ou a foto ou o vídeo, o que for lá na atividade, tá? Vocês não precisam refletir, comentar no fórum, nada. Aí, na semana que vem, é que vocês vão fazer a reflexão, né, sobre essa ação. Então, os grupos que já estiverem adiantados, que já fizeram essa ação e quiserem se adiantar na atividade da semana que vem, é só avisar os tutores que eles já têm essas questões que vocês vão refletir na semana que vem, mas eu vou dar aqui uma deixa para vocês, só para vocês saberem mais ou menos o que vem por aí. Deixa eu só aumentar aqui um pouco para enxergar. Então, a semana que vem vai ter um fórum, né, que vocês vão refletir sobre as seguintes questões. O tema escolhido foi relevante para os estudantes? O objetivo geral e os específicos foram alcançados? Né, pelo menos aquela pequena parte ali que vocês conseguiram desenvolver? Ou o que é necessário realizar para que sejam realmente alcançados? Depois vocês vão descrever as tarefas desempenhadas por cada profissional, né? Lembrando que nem todos estão na sala de aula, né? A gente já falou sobre isso em lives anteriores. Quem está lá na Secretaria de Ensino não vai executar o negócio dentro da sala de aula, né? A gente já falou sobre isso em outras lives. Vão refletir também se os conteúdos programados foram de fato trabalhados, caso não tenha sido, o que é preciso ajustar. Vão indicar os recursos didáticos utilizados, né, como a Daniele trabalhou muito bem aqui, né, não é apenas o Lego Braille Bricks, mas nesse plano vocês devem usar outros recursos disponíveis na escola. Indicar como foi realizada a avaliação. E, finalmente, vocês vão falar sobre o cronograma, né, se já foi completamente desenvolvido, né, todo o plano, ou se ainda tem etapas para serem desenvolvidas no futuro. Então, essa aqui é a atividade para a semana que vem, mas eu já estou antecipando, que a gente está chegando no final do curso, e caso algum grupo já queira, né, ir se antecipando, né, pode pedir para os tutores, que os tutores colocarão essas questões lá para vocês já irem se adiantando. Aqui, o que é importante? Né, que cada membro do grupo fique responsável por pelo menos um desses itens lá no fórum. Tá? Não precisa ficar refazendo, né? Um vai lá e responde todos, outro vai e responde todos. Não, vocês se dividam e cada um fica responsável por responder pelo menos um dos itens, tá? Para que todos tenham a participação no fórum. Bom, pessoal, era isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais questões sobre... Bom, a Ana Pereira está perguntando se a gente pretende publicar em alguma revista, né? É isso que eu te falei, Ana, a gente está vendo a possibilidade de colocar lá no site da Fundação Dorina, né? Já tem um espaço só para o Lego Braille Bricks, e nós estamos pensando em colocar lá um repositório, né, como os planos e os registros da execução, tomando esses cuidados, né, que eu falei com vocês, de não identificar as crianças. Mesmo dentre vocês, lá na hora de fazer a inscrição no curso, tinha a opção se você aceitava
né, participar da pesquisa e tal, tinha um termo lá, termo de consentimento livre esclarecido, que vocês leram, e tinha que clicar em aceito e não aceito. Então, alguns clicaram em não aceito. Então, esses nós também temos que ter o cuidado de não colocá-los, né, lá no repositório. Tá bom? Então, são alguns cuidados, né, que a gente tem que tomar em termos de ética para divulgação desses trabalhos. Bom, Dani, parece que não temos mais nenhuma pergunta. Se quiser deixar um recado final, fica à vontade. Bem, eu quero novamente agradecer, Dani, pela oportunidade, né, de estar com vocês. Espero mesmo que tenha sido, sabe, um momento de reflexão. Como eu falei, o paradigma de inclusão é uma coisa muito difícil, não é simples, né? Por isso, porque historicamente a gente está preso à especificidade, então é mais confortável para a gente pensar na especificidade, naquilo que é isolado, do que olhar para o todo, né? As teorias de complexidade, todas elas vão nos apontar sobre essa dificuldade, né? O Edgar Morin, todos os seus seguidores falam, a lógica da complexidade é difícil, mas a gente vive num mundo complexo. O próprio termo complexo é complexo, leva à complexidade. Mas a abertura ao novo, essa nossa postura mais colaborativa, de busca, de apoio, sabe, de superar a dificuldade, de identificar, mas superar. É um caminho possível, né? Vai trazer menos dificuldade, menos dor para esse processo. E tudo isso vai refletir numa experiência, por exemplo, como aquela do menino das cores das flores, né? Dele poder expressar o que ele é, independente das suas características. Isso é inclusão. Então, eu acho que é para isso que a gente tem que apontar, tá bom? Obrigada, Dani. Bom, Dani, foi um prazer enorme, né, te ouvir. Trouxe, assim, muitos conceitos importantes para esse momento que a gente está vivendo no curso. Eles elaboraram um plano, aí os colegas colaboraram em cima do plano, eles tiveram uma live com os tutores para orientação em cima desse plano, né? E a ideia é que executem essa semana, né? Mas o cronograma tem uma certa flexibilidade. Então, acredito que a sua fala foi num momento muito propício, né, para esse desenvolvimento. Tá? Muito obrigada e esperamos encontrar em outros momentos. Obrigada, gente. Obrigada. Beijão para todos vocês, tá?